Isabela Paris na área e hoje eu trago para vocês mais um mito do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai falar sobre um mito chamado O Barba Azul. E que mito é esse? Ele vai contar a história de três irmãs que conhecem uma figura muito diferente, a figura de um homem que ele tem a barba toda azul, né? E no início elas acham muito estranho aquilo, se incomodam com a aparência desse homem, mas ele ao mesmo tempo é galanteador, faz um convite maravilhoso para que as irmãs e a mãe conheçam a casa dele, o castelo dele, né? Convite feito, as irmãs ficam na dúvida se aceitam ou não, mas acabam indo até o castelo do Barba Azul e ele vai percebendo que a mais nova das irmãs acaba se interessando por ele. E ao ver o interesse da irmã mais nova, o Barba Azul faz um convite de casamento a ela. Esse convite sendo feito, as irmãs mais velhas alertam ela: mas você não acha muito estranho esse rapaz? Essa barba azul dele não te incomoda? E a própria irmã caçula percebeu que, conforme ela foi conhecendo ali, recebendo, né, os elogios, né, toda a forma educada do rapaz, ela percebeu que a barba nem parecia tão azul assim. Não era algo que incomodava tanto a ela como lá no começo. Então, a irmã caçula aceita o convite, há um casamento, eles se casam e logo após o casamento, o Barba Azul, ele precisa viajar. E no que ele viaja, ele fala para a mulher: esposa, chame as suas irmãs, chame a sua mãe e passe aqui um momento agradável entre vocês para ver como eu confio em você. Eu vou deixar todas as minhas chaves de todas as portas do castelo e você vai poder abrir todas as portas, exceto uma. Ele viaja, ela chama as irmãs e, obviamente, movida por uma curiosidade muito grande, o que essa moça faz? Ela, junto com as suas irmãs, sai abrindo todas as portas até descobrir qual era essa porta e qual era a chave que abriria a porta que ela não poderia entrar. Então ela foi andando pelo castelo, ela viu ali muito dinheiro, muitas obras de arte, ela viu ali tudo que você puder imaginar. Cada quarto tinha lá a sua riqueza, tinha seu valor e tinha algo de interessante. Até que ela encontrou o quarto lá no porão, um quartinho ali que mal você enxergava a porta e ela só restava uma chave. Obviamente só poderia ser aquela chave que também era pequenininha, né? E ela vai lá e abre a porta que o marido tinha dito para ela não abrir, né? E o que acontece? Assim, quando ela e as irmãs entram nesse ambiente escuro, que ela mal consegue enxergar, né? Não tem luz ali, ela se depara com diversos ossos, né? Com restos mortais de outras mulheres, o que teria sido as antigas mulheres do Barba Azul. A chave que abriu a porta era uma chave mágica, porque o Barba Azul era um mágico fracassado. Começa a sangrar, 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 sair muito sangue daquela chave e eles tentam se limpar e vai pro vestido, se mancham todas de sangue, saem dali, fecham correndo e o instinto da mulher é simplesmente esconder a chave em um armário lá e fingir que nada aconteceu. E o marido volta e pede as chaves, pergunta se foi tudo bem. E ela entrega as chaves, né? E pro marido, o marido fala: tá faltando uma chave, cadê a chavinha? Ela fala: eu devo ter perdido, né? Ele fala: não, você não perdeu, você abriu a porta que eu pedi pra você não abrir. Eu quero que você me dê essa chave. E aí ele começa a acusá-la. E aí ele fala que como ela foi culpada, né? Por ter o conhecimento, por ter feito aquilo que ele tinha dito para ela não fazer. E por isso ela seria morta. Ela se arrepende, pede perdão, fala: é isso mesmo, eu errei. Mas, por favor, não me mate ainda. Deixa eu apenas clamar pela minha alma, né? Então deixa eu me unir com as minhas irmãs
ir pro meu quarto fazer uma oração antes que você nos mate. Nisso, quando elas correm pro quarto, elas começam a gritar. A irmã caçula começa a gritar: irmãs, vocês não estão vendo os nossos irmãos? Os nossos irmãos estão chegando! Você consegue vê-los? E as outras irmãs, não, né? E aí ela grita de novo: irmãs, os nossos irmãos estão chegando para nos acudir, para nos salvar. Vocês conseguem vê-los? E aí as outras irmãs se tocam e sim, conseguimos, né? E nisso, nessa gritaria toda, elas conseguem chamar a atenção de seus irmãos voltam para resgatá-las e aí, unido de forças, todos matam o Barba Azul. Esse é o mito, de uma forma bem resumida. Agora, sobre o que o mito fala? Tem muito símbolo dentro desse mito do Barba Azul. É que sempre vai ter uma força destrutiva que vai contra a natureza. Toda vez que tem algo muito diferente, desconfie, ligue o seu sinal de alerta, né? Deixe o pisca-alerta ali. Por quê? E existe uma força predatória que nós temos que reconhecer, certo? E a gente não pode simplesmente fingir que nada acontece. Ali, essa força predatória, essa coisa esquisita, ela é simbolizada pela Barba Azul, né? Nenhum ser humano, até onde a gente saiba, claro, agora com tinta tudo bem, mas nenhum ser humano tem naturalmente uma barba azul. Então a gente tem que questionar, né? Tudo que é diferente ali, a gente tem que entender. Não é negar e contra, mas entender o que acontece. E não simplesmente fingir que nada acontece. E aí a gente tem algumas coisas também em questão. Como o fato da pessoa que tem a menor resistência ao Barba Azul ser a caçula. E aqui a gente pode ver sobre estágios de conhecimento, desenvolvimento, né? E maturidade do ser humano. Quando a gente fala em caçula, por mais que a gente esteja falando ali em 3 irmãs, a gente pode considerar como sendo a primeira pessoa também. E como a caçula sendo aquela que ainda é mais imatura, que ainda não tem muita vivência, muita sagacidade, muita experiência, né? E justamente por ter essa inocência quase infantil, ela é condenada, dizemos assim, a se envolver com Barba Azul. Ela não tem aquela malícia que a experiência e a vivência vai dando para o ser humano conforme ele vai tendo as suas experiências de vida, né? Outra coisa que a gente pode levar em questão é que o Barba Azul é muito sedutor, é muito encantador, né? É aquilo que a gente, no vocabulário popular, seria o perfeito demais, o perfeitinho. E isso também é algo de se questionar, né? Se a gente está falando da natureza humana, a gente está falando de ônus e bônus, de acertos e erros, a gente está falando de pessoas que têm defeitos, né? E quando vamos nos relacionar, independente se for uma relação amorosa, afetiva, social, no trabalho, não, é importante a gente identificar os defeitos dos outros, não para corrigir, não para botar o dedo na ferida, mas para a gente aprender a lidar com as particularidades de cada um. E essa menina ali, a caçula, ela não estava olhando para os defeitos, que inclusive os outros alertam. Quantas mulheres estão aí em relacionamentos tóxicos, as pessoas apontam, as pessoas falam e simplesmente quem tá ali dentro não consegue ver o perigo, a malícia, não consegue ver a maldade. Quanto mais o Barba Azul falava, mais a menina se encantava, né? E aqui a gente já viu o poder da fala, né? Que a fala é criadora lá no mito de La Loba. E aqui no Barba Azul a gente volta para o poder da palavra, né? Do poder da fala. Então também, gente, o que mais tem aí é vigarista, é pilantra, 171. Em terra de fake news, é importante a gente parar para analisar todo o conteúdo que a gente escuta também, né? Então isso que é o verdadeiro poder do pensamento crítico, né? É a gente analisar aquilo que a gente escuta e não tomar a fala alheia como verdades absolutas.
todos devem ser questionados. O que eu tô falando aqui deve ser questionado. O que o seu padre, o seu pastor, o que o seu chefe diz deve ser questionado. O ambiente de trabalho, o chefe falou e água parou. Cuidado, você pode responder lá na frente por uma atitude que você fez só porque foi pau mandado, né? Então, esse mito, né, esse conto do Barba Azul, ele vai falar muito sobre pensamento crítico, né? Sobre a construção do pensamento crítico. Quando o Barba Azul volta, encontra a mulher e percebe que a mulher abriu a sala, o primeiro ímpeto dele é acusar a mulher. E ele fala para ela: você vai morrer porque você não fez aquilo que era para ter sido feito, porque você não me obedeceu, né? Porque você abriu a porta. E aí, gente, aqui tem o pulo do gato. A mulher, a gente vê aqui a perda da inocência pro início da consciência, né? Quando você está lidando com uma pessoa tóxica, você vai ser boazinha? Não. Quando você está lidando com uma pessoa perigosa, você vai se colocar disponível? Não. E é isso que essa menina barra mulher faz. Quando ela percebe o intuito do marido de matá-la, ela fala: realmente, eu errei, eu vou aceitar o meu destino, tá tudo certo. Mas nesse momento, internamente ali, ela já está matutando, já está planejando o que ela vai fazer para se salvar. E é isso que nós temos que fazer. Agir estrategicamente, não necessariamente bater de frente. Tem que pesar ônus e bônus, e não é se manter na situação perigosa, mas é entender dentro das suas possibilidades o que você pode fazer para se salvar, né? É o momento de colocar ali toda a sua habilidade. Inclusive ela ganha o Barba Azul pela fala também. Ela diz o que ele quer ouvir e ela, assim como ele, engana. Mas antes disso, essa esposa tentou limpar a chave e tentou fingir que nada tinha acontecido. Ela tinha uma ilusão de que limpando a chave as coisas seriam como eram antes, né? Dela ter visto aquele quarto de ossos. Não dá pra fingir que nada aconteceu, que também é algo muito comum, né? Às vezes a gente não tá falando só de uma inocência, às vezes a gente já sabe, né, do caráter da outra pessoa, mas a gente prefere se cegar, a gente prefere fingir que tá tudo certo, e isso só traz consequências negativas. Isso só faz com que você se empate na vida, que você fique ali presa, que não consiga seguir em frente. Então, meu bem, se você gosta da sua vida, se você quer seguir em frente, fazer o melhor possível, é importante que você não fique na cegueira. É importante que você não tente esconder o que há de ruim, não tente jogar a poeira para debaixo do pano. Para que essa menina se transforme em mulher e para que ela tenha toda essa maturidade, esperteza e agilidade, ela teve que entrar no quarto de ossos. Então também não é ficar chorando pelo leite derramado, é olhar para a sombra, olhar para aquilo que está errado, vivenciar todas as experiências, mesmo que sejam negativas, só que é não ficar lá, é não ficar no erro, é não ficar na sombra, é não supervalorizar o que há de ruim, certo? É ter consciência daquilo que não te faz bem e se afastar dentro das suas possibilidades. E você só consegue um olhar mais atento a partir do momento que você vivencia a sua própria história. O fim da infância chega com o confronto da realidade. Você só sai das situações complicadas na sua vida olhando para os seus pontos positivos. São eles que vão te fortalecer para que você saia daquela realidade que não te faz bem, né? Então você precisa se conhecer e assim você vai saber como que você pode usar suas armas, usar tudo que está ao seu dispor para melhorar a sua situação. Enfim, e a gente termina o mito do Barba Azul falando sobre a importância
importância da gente conhecer e saber que sempre haverá predadores, sempre haverá perigos, né? E como que a gente vai lidar com eles. Eu vou ficando por aqui, eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe, comente e até!